estaremos lendo a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos nesta semana, e ontem nós paramos no versículo 12. Como nós falamos, a igreja de Filipos, a carta aos filipenses é a carta da alegria, porque o que mais vemos nesta carta é Paulo expressando a sua alegria a Deus, expressando a sua alegria à igreja de Filipos, que tanto o ajudou em oração e ajudou também em contribuindo com Paulo através de ofertas. E Paulo é grato por esta igreja, e a palavra que salta dentro desta carta é alegria. Ele diz: alegrai-vos, alegro-me, alegrai-vos sempre no Senhor. Várias vezes nós vemos esta palavra saltando do texto bíblico. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 2, que nós lemos ontem. Ontem nós falamos sobre o sentimento que Paulo tinha e o desejo que Paulo tinha dessas pessoas sentirem a mesma coisa, pensar na mesma coisa, ter a mesma alma, o mesmo amor, que eles fossem unidos de alma e sentimento. E aí Paulo dá o exemplo de Cristo Jesus, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, diz ele, mas veio em forma de servo. Esvaziando-se de si mesmo, ele tornou-se servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, ele abriu mão de todas as coisas. E toda língua, então, agora, a partir dessa morte, desta humilhação, dessa submissão a Deus e a morte de cruz, Jesus agora recebe um nome que é sobre todos os nomes, aonde um dia, ainda não, mas um dia, todos os seres humanos, todas as pessoas, quer ele creia em Jesus Cristo, quer não, mas diz a Bíblia que um dia que todos os joelhos se dobrarão e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor dos senhores. E aí nós paramos aí. Então o apóstolo Paulo continua falando à tua igreja, ele diz: assim, pois. Vamos ler lá? Versículo 12, vai acompanhando, se você tem uma caneta, um lápis, um marca-texto, vai marcando naquilo que nós iremos meditar hoje. O apóstolo Paulo continua dizendo: assim, pois. Assim é uma expressão voltada à conclusão da sessão passada, do contexto. O apóstolo Paulo não vai tratar outro assunto. Pelo contrário, ele vai agora aplicar tudo aquilo que ele falou desde o início do capítulo 2. E Paulo está falando de obediência. Paulo fala para esses homens, essa igreja de Filipos, ser obediente, mas ele dá o exemplo de maior obediência, que foi Jesus Cristo. E aí Paulo fala sobre a obediência de Jesus Cristo no contexto, e aí ele fala de que Jesus recebe o nome que é sobre todos os nomes, para a glória de Deus Pai. E chega no versículo 12 e ele fala: assim, pois, dando uma continuidade na sequência. E a sequência, Paulo continua falando sobre obediência, mas ele abre um parênteses e ele fala sobre a salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está falando aqui que alguns crentes estavam muito dependentes da presença física de Paulo em Filipos. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos que eles tinham um certo saudosismo, uma nostalgia daquele tempo antigo que o apóstolo estava junto com eles. E o apóstolo Paulo deixa isso claro, depois você confere no capítulo 1, versículo 27 da carta do apóstolo aos Filipenses. Contudo, Paulo agora estava preso em Roma e eles deveriam manter este mesmo compromisso de obediência a Jesus Cristo. E ele diz: amados meus, como sempre vocês obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso tem um grande significado para nós nos dias de hoje. A pandemia nos mostrou e nos prova
que a nossa obediência é ultra circunstancial. Como assim, pastor Robert? Eu quero lhe dizer assim, os templos foram fechados por cerca de 7, 8 meses, se não me falha as memórias, em 2020. E agora, nós fechamos já quase a 20 dias, né? Nós fechamos antes do decreto do governador, pelas consequências que nós achamos melhor, por causa dos nossos irmãos, etc. Então, isso nos mostra que os templos estão fechados, mas a nossa vida cristã não é dependente de uma circunstância que o templo tem que estar aberto para eu ser um discípulo de Jesus Cristo. A pandemia nos mostrou isso, que a nossa obediência, o nosso compromisso com Jesus, ela é ultra circunstancial, ela não depende, ela não pode depender da circunstância, não é verdade? E isso tem provado. Alguns já não eram obedientes a esta palavra. Então a pandemia veio e expurgou aquele sentimento, aquelas ações que as pessoas já tinham. Mas nós não podemos ser dependentes da circunstância. E o apóstolo Paulo está falando isso para esses crentes, dizendo, olha, como vocês sempre foram obedientes, sejam ainda mais agora, que eu não estou presente. Então, meu convite a você é, não se prenda ao templo, não se prenda à nossa reunião de domingo. É lógico que a Bíblia nos manda nos reunir, congregarmos juntos e não podemos deixar de fazer isso, a não ser pela consequência, pela circunstância agora. Mas nós não podemos, nós discípulos de Jesus Cristo, não podemos depender do templo somente aberto. Não. A nossa obediência é ultra circunstancial. Mas o apóstolo Paulo fala assim, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. E aqui eu quero abrir outro parênteses. Desenvolver. Note vocês, meus irmãos, que a salvação não é uma conquista do homem. Você sabe disso. Mas é um presente do nosso Deus soberano enviando Jesus Cristo. Ela é nossa, não pelo nosso direito de conquista, mas ela é nossa pela graça de Deus, pela dádiva de Deus imerecida. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras, não é conquista por aquilo que nós fazemos, não é. Muitos cristãos, meus irmãos, muitos cristãos, por não estarem arraigados na doutrina da graça, do favor imerecido de Deus, ficam inseguros ao ponto de acharem que eles irão perder a salvação. Uma hora tem, outra hora não tem. Não. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Mas isso não anula a nossa responsabilidade, porque no versículo 12, o apóstolo Paulo diz, olha, desenvolvei. Desenvolvei. O versículo não diz trabalhai, certo? Por isso que eu falo que a salvação é de Deus. Não é pelos nossos méritos, mas é apesar dos nossos ineméritos. E a palavra diz, desenvolvei e não trabalhai. Desenvolvei a vossa salvação. Ninguém pode desenvolver a sua salvação, a não ser que Deus já tenha a dado a ele. A salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas precisamos desenvolvê-la. A graça de Deus, meus irmãos, não é uma desculpa para não fazermos nada. Tem muita gente que pensa, se é graça, então eu não preciso fazer nada. Não. Jesus fez na cruz, isso você não conseguiria fazer. Mas a nossa responsabilidade nós temos de desenvolver essa salvação. Ela é uma forte razão, na verdade, para fazermos tudo. E o que é esse tudo? Esse tudo é, então, nós desenvolvê-la
na santidade progressiva, buscar a santidade cada vez mais. E o Espírito Santo ainda que nos toca e nos faz, e nos move, e nos leva aos arrependimentos dos nossos pecados, e nós buscamos a essa santidade. Hoje estamos numa santidade progressiva, até chegarmos numa santidade plena. Então, meus irmãos, a salvação é de Deus, mas nós temos uma responsabilidade de buscarmos esta santidade. E o apóstolo Paulo continua então, versículo 13. Porque é Deus quem efetua em vós o tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. O apóstolo Paulo nos dá aqui que a nossa salvação também tem que ser demonstrada. E ela é demonstrada através da nossa conduta. Lembra que nós lemos lá no mesmo contexto, o apóstolo Paulo fala assim, eu quero que vocês tenham o mesmo amor, que vocês tenham o mesmo sentimento, que vocês sejam unidos, que vocês sejam obedientes, unidos em um só amor, uma só alma. E o apóstolo Paulo aqui abre esse parênteses dizendo, olha, eu falei isso com vocês anteriormente, fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Porque ali havia dois grupos naquela igreja. O grupo de Evode e o grupo de Sintique. Então Paulo agora fala, olha, essa salvação dada por Deus, apesar dos seus deméritos, essa salvação é demonstrada através de seus relacionamentos, através de sua conduta. E a conduta que Paulo fala para eles é, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros. E hoje estudando eu me lembrei de um livro, onde esse livro fala que essa palavra grega sincero, ela expressa o que o cristão deve ser em si mesmo. O que significa a palavra sincero? A palavra sincero significa literalmente sem mescla, não adulterado. Essa palavra era usada para referir-se a um vinho ou leite, puro ou sem mistura. Mas sabe de onde a palavra sincero foi tirada? A palavra foi começada a usar quando vasos eram feitos, vasos de barro. E aí, quando alguns vasos trincavam, era-se passado nesses vasos, os comerciantes passavam cera para esconder essa trinca. Então eles enganavam os compradores, tapando então as trincas com cera. Só que quando esses compradores levavam os seus vasos e expunha a luz do sol, o calor derretia a cera, então começava a aparecer a trinca. E aí que veio a palavra sem cera. É vaso sem cera. E aí começaram a usar esta palavra que veio extrair sincero. Então a pessoa sincera, ela é sem mescla, não foi adulterada. Não é duas caras. E o apóstolo Paulo fala isso daí, ele diz, olha, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros. Vocês estão acompanhando aí, versículo 15? Amém? Filhos de Deus inculpáveis. E olha só aonde os cristãos estão no meio. Olha, vocês têm que ser sinceros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu gosto desse versículo porque luzeiro, nós fomos chamados para ser luz, não é verdade? Paulinho, Marluce, Angélica está conosco. Irmã Sinária Quintino está conosco no YouTube. Nós fomos chamados para sermos luzeiros.
Nós somos chamados para ser a luz do mundo. Irmão, luminária, qualquer tipo de luminária, luzeiro, ela não brilha para brilhar a si mesmo. Não. Os luzeiros, qualquer tipo de luz, brilha para prover luz às outras coisas. E assim o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta, na qual vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo. Nós fomos colocados no mundo, filhos de Deus. Irmão Donizete, pastor Donizete Moraes, seja bem-vindo. Nós fomos colocados neste mundo para trazer luz ao mundo e não para brilhar a nós mesmos. O que eu entendo com isso? Que a igreja não pode ficar fechada em si mesma. A igreja de Jesus Cristo, discípulos de Jesus, não podem ficar fechada entre em si mesmo. Não, igreja vem da palavra do grego eclesia, que é chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. E luzes, luzeiro é para proclamar a luz, jogar luz nas obras-primas de Deus. É para isso que nós fomos chamados. A igreja não foi chamada para ficar dentro de um templo, certo? A igreja foi chamada, a igreja primitiva, nós sabemos, elas ficaram, oraram, foram cheias do Espírito Santo e saíram para proclamar as boas novas de salvação. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estão no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aqui nos ensina grandes coisas para nós. Aqui nos ensina grandes coisas. Meus irmãos, que eu quero encerrar por aqui, nós vamos ler depois, vamos ler o capítulo 17, o versículo 17 diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E encerramos aqui a leitura de hoje. Mas eu quero aplicar isso daqui para você também. O apóstolo Paulo diz, olha, perseverando na palavra, para que no dia de Cristo, o dia de Cristo irá vir, o dia do Senhor, como diz os profetas. O dia do Senhor vai vir. O que nós, igreja, precisamos fazer então, porque nós somos uma igreja chamados para fora e não uma igreja para ficar presa em si mesmo. Nós somos luz para lançar luz nas obras-primas de Deus, certo? Nós somos luz para iluminar as trevas. Estamos no meio do mundo de trevas, uma geração corrupta e tantas outras coisas, mas nós podemos iluminar e trazer a obra-prima de Deus, a Imago Dei, a obra-prima, a imagem de Deus que há por debaixo dessa superfície dos homens. Nós temos que fazer isso. E o apóstolo Paulo falou, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que eu quero dizer para você é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você, igreja não é templo, igreja somos nós, o Espírito Santo habita em nós. Que a igreja de Jesus Cristo tem uma necessidade hoje de trabalhar enquanto é tempo. Nós temos uma necessidade hoje, nós temos a necessidade de produzir luz enquanto é tempo. E como nós poderemos então fazer isso? O dia do Senhor vem. Como nós podemos ser luzeiros, proclamar luz às pessoas? Olha, não tem jeito melhor de ser reflexo do sol da justiça para iluminar o mundo. E como? Lembra que o apóstolo Paulo está tratando de um assunto? Qual é este assunto?
obediência. Como então podemos produzir o reflexo do sol da justiça, que é Jesus Cristo, a um mundo de trevas? Sendo obediente a Jesus Cristo, fazendo aquilo que a palavra manda. E hoje nós podemos fazer tantas coisas, principalmente nessa situação que estamos. A cada dia eu fico sabendo de uma pessoa passando por necessidades, de uma pessoa precisando de alguma coisa. Nós sabemos que todas as pessoas são carentes da graça de Deus, e nós somos luz. Nós anunciamos a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo. Nós anunciamos isso. Nós precisamos levar as boas novas de salvação. E tem outras coisas que nós precisamos obedecer. Vocês viram aquele vídeo daquele rapaz com a sua filha no colo, chorando. 1 litro de óleo, um saco de arroz não vai fazer falta para ninguém, né? Meus irmãos, isso eu insisto em dizer. Os irmãos da nossa comunidade sabem que a gente bate nessa tecla. Isso é papel da Igreja de Jesus Cristo. Nós temos que fazer isso. Não fique isento, não fique. Talvez muitas pessoas estão precisando ao teu redor. E a Leila hoje, conversando com ela sobre uma família que a Gabi ajuda, e essa menina nós vamos orar por ela. As 2 filhas têm câncer, e agora na menor voltou um tumor nela. Uma das filhas já amputou a perna. E ela mandou uma frase tão bonita. E está no meu celular, não posso abrir agora. Leila, se você estiver acompanhando, manda a frase que a Gabi mandou para nós, e nós lemos aqui. Ela mandou uma frase tão bonita, se possível mande, Leila. Porque, meus irmãos, nós precisamos servir as pessoas, e os irmãos sabem que eu bato nessa tecla. E o apóstolo Paulo disse assim, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Nós precisamos refletir o sol da justiça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ser luzeiros no mundo. Nós temos a necessidade de trabalhar enquanto é tempo. Nós não podemos ficar presos em nós mesmos, achando que nada está acontecendo no mundo. O governo fechou, e eu tô preocupado com tantas pessoas que estão perdendo o seu emprego, que vão passar por necessidade. Nós, como igreja, não podemos ficar isentos, achando que está tudo bem, porque a minha geladeira está cheia, porque a minha despensa está cheia. Não podemos. Olha, meu pai, graças a Deus por isso, meu pai tinha uma preocupação com pessoas que passavam por necessidade, para a honra e glória de Deus. Então nós temos que transmitir isso. Nós precisamos, meus irmãos, levar as boas novas de salvação, e precisamos ter atitudes de Jesus, alimentando uma multidão, curando os enfermos, consolando os corações, restaurando vidas. Nós temos a necessidade de fazer enquanto é tempo. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue ministrando paz no teu coração. E dando-nos cada vez mais uma consciência que nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que ser sinceros, ser irrepreensíveis, ser luzeiros no meio de uma geração em trevas, no meio de uma geração corrupta. Nós temos que perseverar na palavra, até que no dia do Senhor nós nos gloriemos de que nós não corremos em vão. E assim dizer como Paulo, alegro-me com todos vós, porque eu vi os frutos do Espírito em vós, e chamo vocês a congratular-me comigo também. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Deus abençoe você. Que Deus te abençoe cada vez mais.